Olá, igreja. Espero vocês estejam bem. Bom início de semana e abençoada semana para vocês. Espero que vocês eh, tenham novas experiências essa semana com Deus, que vocês possam dar testemunho do que Deus tem feito e fará ainda essa semana. Hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês, né, nesse devocional, que tem falado muito ao meu coração. É uma palavra de atenção para todos nós, uma palavra também de amor, porque falar de Jesus é falar de amor. Então, essa palavra está no livro de Atos 4, no versículo 18 ao 20. Mas antes de nós entrarmos nessa leitura, eu quero compartilhar um pouco do contexto do que estava acontecendo nesses tempos. Era o tempo onde os discípulos começaram a ser perseguidos porque eles estavam pregando daquele Jesus que tinha morto e que tinha ressuscitado também. E essa era a sua missão nesse momento, e eles estavam causando mal euforia em toda a população nesses dias, porque eles estavam fazendo milagres, eles estavam falando daquele Jesus, eles estavam causando um fervor em todo o povo. E eh, e os fariseus não estavam de acordo com isso. Então, eles estavam sendo perseguidos porque eles estavam compartilhando daquilo que eles acreditavam. Então, diz assim o versículo 18: Então os chamaram de volta e ordenaram que nunca mais falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Quem pediu para eles não ensinassem mais eram os fariseus, porque eles não concordavam com o que eles estavam pregando e eles não acreditavam naquele Cristo que tinha vindo, que tinha, eh, que tinha espalhado que tinha espalhado as obras de Deus e ainda que tinha morto e ressuscitado. Então, ele não acreditava nisso, porém, os discípulos se acreditavam. No versículo 19 diz assim: Pedro e João, porém, responderam: Os senhores acreditam que Deus quer que nós obedeçamos vocês e não a Ele? Não podemos deixar de falar do que ouvimos e vimos. Do que nós ouvimos e vimos. Então, é, uma das coisas que me chama a atenção, porém não é o foco da palavra, é a posição que os discípulos tinham diante daquele chamado de atenção dos fariseus. Eles falavam assim: você acha que Deus quer que nós obedeçamos vocês? Se nós pararmos para ler um pouco a história, nós vemos que os fariseus representavam a autoridade, eles eram mestres da lei e eles representavam a autoridade sobre a população. E eles tiveram a coragem de falar: vocês acham? Essa posição deles me faz entender que alguma coisa tinha acontecido na crença deles, na revelação do Espírito, que eles tinham ainda mais autoridade sobre aqueles fariseus para falar: você acha que Deus quer que nós obedeçamos vocês? Porém, o que mais me chama a atenção dessa palavra é o versículo 20, que diz assim: Nós não podemos deixar de falar do que nós vimos e ouvimos. Isso também me faz entender de que os discípulos eles tinham tido um histórico de vivências com Jesus que fizeram eles acreditar, que fizeram eles se formarem em sua essência, em essa essência que levou eles a serem escolhidos e que levou eles a serem aquelas pessoas que espalhassem, responsáveis por espalhar o Evangelho em toda a terra. Então, eu vejo o quão importante foi o que Jesus fez com os discípulos a passar todo esse tempo com eles, nesse momento que ele esteve aqui na terra, formando-os, ensinando-os, falando de Deus, mostrando-lhe milagres, mostrando o poder de Deus. Foi um tempo que construiu a identidade de todos eles, ao ponto de falar: a gente não pode parar de falar do que a gente viu e o que a gente ouviu.
A mesma coisa com você e eu. Nós, quando estamos apaixonados por Jesus, quando nós estamos apaixonados por Deus, tem alguma coisa no nosso interior que não deixa que nós paremos de falar desse Jesus. Só que quando nós somos discipulados por outras coisas, também nós não paramos de falar daquelas outras coisas que nós também acreditamos. E tem um ponto de atenção para nossas vidas se ainda nós estamos falando de outra coisa que não seja Jesus. Principalmente nesse tempo de crise, de calamidade, o que você está falando? Os discípulos falavam, a gente não pode parar de falar daquilo que a gente viu e ouviu. O que você viu e ouviu de Jesus? Porque se ele não é o centro da nossa conversa, especialmente esses dias, então tem alguma coisa que a gente está ouvindo e vendo ainda mais do que as nossas experiências com Jesus. A palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. Também lá em Mateus 6 fala que nós devemos entrar ao nosso quarto, ao nosso lugar dos segredos, e ali o Senhor nos vai revelar coisas. Se nós não temos o tempo com Deus, é impossível que a gente fale daquilo que você nunca ouviu e nunca viu. Deus mostra coisas novas todos os dias, mas se a gente entrasse na presença de Deus. Uma parte da Bíblia, né, um fato da Bíblia que eu gosto muito é quando Moisés sobe lá no Monte Sinai. A gente vai ler até. Ele está no livro de Êxodo 34, capítulo 29 ao capítulo 30. Diz assim: Quando Moisés desceu o Monte Sinai, carregando as 2 tábuas da aliança, não percebeu que seu rosto brilhava, pois ele havia falado com o Senhor. E eu vejo o quão importante é ter esse relacionamento com Deus, porque alguma coisa é transformada na gente, porque algo acontece, tem uma renovação nas nossas vidas, que a consequência é que as pessoas vão ver isso em você. Moisés tinha subido, ele desceu, e muitas pessoas perceberam que alguma coisa diferente tinha acontecido com ele. Moisés teve 40 dias e 40 noites no Monte Sinai escrevendo os mandamentos nas tábuas. E nesse tempo ele teve um tempo com Deus. E alguma coisa aconteceu na vida dele. Assim como também aconteceu na vida dos discípulos, ao ponto de falar: o que a gente viu e o que a gente ouviu, a gente não pode parar de falar. Que nesse tempo seja a base da nossa fé. Que nesse tempo de calamidade nós tenhamos uma resposta de Deus para nós poder ser enchidos da esperança e o mais importante, a gente poder passar essa esperança para as outras pessoas. Então, que Deus abençoe vocês essa semana. Por favor, tome em conta o teu tempo com Deus, que é o mais importante que nós temos nesses tempos. É o mais importante que nós podemos fazer nessas horas de calamidade, nessas horas de crise. Deus é a nossa única esperança. E enquanto mais nós procuremos Deus, mais nós vamos espalhar Deus. Nós vamos falar do que nós ouvimos e vimos. Então, que seja uma semana abençoada para vocês. Deus abençoe. E, bom, obrigado por ter um tempo para ouvir esse devocional. Tchau, tchau.